Cumprimentar aqui meus colegas vereadores, colegas vereadoras, os integrantes da Guarda Civil Metropolitana, o público aqui presente, os funcionários desta casa, da TV Câmara, aqueles que nos assistem em suas casas pela TV Câmara. Estamos aqui de volta para tratar deste projeto que o senhor prefeito Dória mandou para essa casa, criando o Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias, né? Eu já, na semana passada, já havia dito da minha contrariedade a essa questão do conselho que ele está propondo. Ele propõe um conselho de secretários, mais um grupo de trabalho, né? O secretário do governo municipal, o secretário de gestão, o secretário da Fazenda, secretário municipal de Relações Internacionais, secretário municipal de Justiça. No meu entendimento, nós deveríamos ter mais atores nesse conselho, né? Que pudéssemos ter o representante do conselho participativo, pudéssemos ter aqui nesse conselho representante da Câmara Municipal, escolhido pela Câmara Municipal de São Paulo, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Um representante do movimento sindical, dos trabalhadores filiados a sindicatos, prestadores de serviço na cidade de São Paulo. E também um representante das entidades, das associações, que as associações pudessem escolher um representante para fazer parte deste conselho, né? Porque o prefeito ele se propõe a desestatizar, ele se propõe a alienar o patrimônio público, a conceder o patrimônio público, a fazer parcerias público-privadas. Então, isso daí é uma coisa que tem que ter uma participação maior, não pode ser só o núcleo de poder, o núcleo de governo dele. Nós temos que ter uma participação maior nestas decisões. Imaginem vocês que ele apresentou 55 pontos que ele pretende privatizar, né? Privatizar ou conceder, por exemplo, cemitérios, crematórios, o sistema, o acesso à internet, o sistema de Wi-Fi, o serviço de transporte escolar, equipamentos e serviços culturais, sistema municipal de transporte hidroviário, inclusive que é um projeto do vereador Ricardo Nunes, que nem sequer ainda existe na cidade de São Paulo, mas ele já está propondo aqui que haja um sistema de transporte hidroviário mais privatizado. Um sistema de compartilhamento de bicicletas, a iluminação pública, o serviço de guincho, equipamento de serviço de educação infantil, em que pese que o vereador Cláudio Fonseca conseguiu aprovar uma emenda na semana passada para sustar isso aqui, proibir isso aqui, né? O que seria privatizar os equipamentos e serviços de educação infantil? As creches, seria a privatização das creches, as diretas que estão na mão da prefeitura, passar para terceiros, os serviços hospitalares e de atendimento na rede de saúde. É fato que nós temos a OS, mas me parece que ele quer dar um passo ainda mais adiante no que se refere a esses serviços. Os mercados municipais, os parques, praças, planetários municipais. É uma discussão que precisa ser feita com a sociedade, se a sociedade realmente está disposta a ver os seus parques privatizados. Sistema de estacionamento pago rotativo, a nova Zona Azul também está dentro desses 55 pontos. Na gestão municipal, o Arquivo Público Municipal de São Paulo, as sedes administrativas das prefeituras regionais. Como seria privatizar, então, a sede? Eu passo a sede para terceiro, e esses terceiros, então, teriam a responsabilidade de cuidar dessas sedes das prefeituras regionais. A bilhetagem do sistema de transporte municipal, a exploração de edifício público para a conectividade IRB, projetos urbanísticos, projeto Nova Luz, habitação de interesse social, requalificação do Vale do Engabaú, os ativos municipais, terrenos com cessão de uso, o Autódromo José Carlos Passe e demais áreas, complexo desportivo do Pacaembu, ou seja, o ginásio lá do Pacaembu, que faz parte da história
da nossa cidade, faz parte do patrimônio histórico-cultural. Áreas e equipamentos do Complexo Esportivos do Canidé, imóveis de herança vacante, o Complexo AMB, hospitais municipais, também está dentro desses itens que pretende o senhor prefeito privatizar, imóveis passíveis de IPTU progressivo e desapropriação, prédios públicos, imóveis na região central, terreno da rua Semidouro, Gleba Santa Etelvina 3-B, o ginásio do Ibirapuera, infraestrutura urbana, né? Enterramento da fiação, sistema de drenagem urbana, manutenção e requalificação de passarelas, pontes, viadutos, terminais de ônibus, infraestrutura cicloviária, requalificação e manutenção de passeios públicos, corredores de ônibus, garagens públicas municipais, gestão e revitalização da rede semafórica, exploração de baixos de viadutos, abrigos de ônibus, relógios de espaços públicos, totem em espaços públicos, bancos, lixeiras e outros mobiliários urbanos, sinalização viária. Então, na realidade, o senhor prefeito João Dória, ele, quando foi eleito, ele fez uma campanha dizendo que ele não era político, que ele era um gestor, né? E, na realidade, ele está abrindo de ser gestor, porque ele está, nessa lógica aqui dos 55 itens, ele está praticamente, pretende ele vender uma grande parte da cidade de São Paulo, né? Ou seja, ele não quer gerenciar nada, ele quer passar para terceiros. Ele quer passar para que esses terceiros façam a gestão, né? Nós temos o prefeito nosso, o prefeito anterior, o Fernando Haddad, que fez uma série de obras de infraestrutura na cidade de São Paulo, que criou vagas em creches. É fato, conforme o Donato falou aqui, que se aprovou aqui, por exemplo, a venda de terreno para poder construir o Hospital da Brasilândia, mas não teve esse plano todo aqui de vendas, de entrega do patrimônio público, de abdicação de gerenciar o patrimônio público, como está pretendendo o prefeito João Dória. Mas vamos adiante aqui nesse projeto, né? Então, aqui vem as competências do Conselho Municipal de Desestatização. Nós também fizemos uma emenda, inclusive foi aprovada, e a gente espera que essa emenda possa ficar mantida nesse texto hoje, nessa segunda votação, né? Que é a questão de que, para fazer todas essas alterações que pretende o prefeito Dória, que seja submetido à Câmara Municipal. Porque ele quer privatizar, ele quer conceder, ele quer entregar, ele quer vender. Agora, ele não quer, ele não está muito disposto a submeter que todos esses procedimentos passem pela Câmara Municipal de São Paulo. Que os senhores vereadores possam dar anuência para tudo isso, né? Dar anuência para tudo isso. E depois eu entendo que tem que haver uma grande consulta à população de São Paulo. Eu vejo, por exemplo, na rua, várias pessoas dizendo que não estão nessa linha de autorizar a venda, por exemplo, do Parque Ibirapuera, por exemplo, lá do Parque Guarapiranga. Eu tive conversando com várias pessoas, moradores ali daquela região da Mboimirim, inclusive a região do nosso presidente aqui, o vereador Milton Leite, e muitos não estão dispostos a que aqueles equipamentos públicos seja entregue à iniciativa privada. Essa semana nós tivemos a notícia que o prefeito se reuniu com o governador Dória, e já se fala, inclusive, da concessão ou da privatização das marginais, da marginal do Rio Pinheiros, da marginal Tietê. Bom, se vai ter uma privatização, de repente, também nós poderemos ter a volta da discussão do pedágio urbano, né? Quer dizer, nós vamos privatizar, nós vamos vender as vias locais, e como será isso? Como que essas empresas que têm os seus interesses, que têm interesse nesses ativos, nesses equipamentos públicos, obviamente de graça não vai ser, né? A população, esse é um debate que já vem há muitos anos na população, a questão do pedágio urbano. A gente percebe que a população também não está disposta
a pagar para ficar circulando na cidade de São Paulo. Então, em que pese que tudo isso que o prefeito quer, esses 55 pontos que ele coloca aqui para entrega, para privatizar, para conceder, para fazer PPP, né? Tem que haver um grande debate com a sociedade. Tem que haver audiências públicas nos bairros, tem que ouvir a população para ver se ela está de acordo com tudo isso, né? Eu, particularmente, acho que tem algumas questões em tudo isso aqui que eu também acho que pode ser, passivo de ser vendido, de ser privatizado, que não tem cabimento o Estado ficar cuidando de certas coisas, né? Por exemplo, o próprio autódromo, né? O custo daquele autódromo, e eu acho que tem espaço para fazer certas concessões, sim, certas privatizações. Mas isso não pode preceder de debate e de participação da população e que haja anuência da Câmara, né? Nós não podemos dar um cheque em branco para o prefeito fazer tudo o que quer, o que bem entende. E foi nesse sentido que nós aprovamos uma emenda que estabelece que todas essas demandas que o prefeito pretende colocar para desestatizar, tem que submeter à Câmara Municipal, tem que passar pela Câmara Municipal, tem que haver a anuência dos senhores vereadores, né? A partir da anuência, a partir de que haja um debate público, justo, e que realmente haja essa autorização, aí sim o prefeito poderia seguir nos seus propósitos. Vossa Excelência concede uma parte, nobre vereador Reis? No momento oportuno eu concedo. Ok. Então, eu estou aqui para falar contra o projeto. Acho que deveria ter tido mais audiências, mais debates. A população deveria ter participado mais. Eu acho que nós estamos votando muitas matérias aqui com pouca participação da população. Com pouca participação, né? E votando assim, são processos assodados. Olha, que tem que votar, porque tem que votar. Eu acho que os vereadores, mesmo os governistas, eles não precisam ficar nessa pressão toda. Nós temos que votar aqui com convicção e votar aquilo que realmente a população quer. Quero passar um vídeo, porque passou no G1, né, o que o prefeito Dória está fazendo com as nossas crianças. Claro, se caso ele vá privatizar, eu espero que esse dinheiro possa ser investido na educação, que realmente o dinheiro, conforme está aqui no projeto, na segurança, as crianças que estudam numa escolinha no transporte escolar, olha a questão do transporte. Após o vídeo, o vereador me concede uma parte, por favor? Em março. Sim. O SP1 mostrou que muitos pais deram de cara na porta quando tentaram fazer a matrícula aumentar o som. O prédio da unidade infantil Caminho dos Martins estava em obras. A prefeitura terminou a reforma do local no fim daquele mês e só em abril as crianças começaram a ter aula. Mas, em menos de um mês, um novo problema apareceu. Agora não tem, sabe o quê? Transporte escolar. A direção da escola diz que a prefeitura cortou as vans para os alunos que moram a menos de 2 quilômetros. A repórter Cíntia Toledo acompanhou o trajeto de uma das mães com um filho de 4 anos, da porta da casa deles até a escola. E viu, essa distância parece pequena, mas na realidade é muito grande, complicada, principalmente para uma criança tão pequena. Vamos ver na reportagem. Vamos ter uma caminhada, né, pela frente. Vai ser longa, viu? Não é perto. Depois que o transporte gratuito foi negado a ele e várias outras crianças, essa é a nossa luta diária. Vamos acompanhar então, e eu tô com um aplicativo aqui que vai medir o tempo da nossa caminhada e também a distância. Vamos ver o que a gente encontra, né, pelo caminho. Vamos. Quando chove, infelizmente, ele não vai para a escola. Isso dói o coração, né? Isso perde a aula. Os senhores são vereadores que estão aqui para defender os interesses da população de São Paulo, que estão aqui para defender esses interesses que tem o prefeito em privatizar, em conceder, em fazer PPP. Essa reportagem é para machucar o coração de todos nós. Vai começar a nossa luta, porque eu ainda peço aos vereadores, você concede uma parte, por favor? Terminar o vídeo. Luciano, aos vereadores qual que é a governistas, parte mais difícil para você? Analisar bem isso aí. Não pode deixar o prefeito fazer o que ele bem quer. Ônibus agora. Do outro lado, continua só esse matagal, sem calçada.
senhor está vindo da escola Sim, com ela? sim. Não tem transporte? Olha só, o prefeito tirou o transporte, né? Quanto tempo de caminhada? Em torno de meia hora a 40 minutos. Você fica cansada dessa caminhada? É? Por quê? Que é muito caminhamento. Essa semana ela faltou 2 dias. Se o transporte fosse buscar ela não precisaria acordar tão cedo, às 5 horas. Eu não sei se é porque é o extremo sul da cidade, que é um lugar abandonado. E a gente sente muita falta de tudo. Mais de 2 quilômetros, ó, 2,44. A gente está chegando agora na escola, deu 45 minutos, dá para descontar aí uns 10 minutinhos que a gente parou para conversar com outras pessoas que a gente encontrou pelo caminho. Mas olha, é bem cansativo mesmo. E agora a Michele vai se juntar a outros pais que estão insatisfeitos por causa da falta do transporte e eles organizaram até um protesto aqui na frente da escola. O que você achou mais difícil? A lama e a sujeira. A lama? E a sujeira. E a sujeira? E também o mato. O mato. Fala sério, né, gente? Você viu o tamanho dessas Fala crianças? sério. Você viu o percurso que elas têm que Olha fazer? Não só, tem calçada, a olha, avenida vocês, vereadores que foram eleitos, muitas delas voltam vocês para não casa, podem já tá permitir escuro. Imagina que o fazer esse prefeito trajeto Dória no faça isso escuro com as nossas crianças. ainda. A prefeitura Vocês disse que têm a que diretoria de educação ser de Capela do Sul sensíveis. Vereador, você Eu não concede sei uma como parte? pode, nós, 55 vereadores, um prefeito eleito, a gente vê essa situação com as nossas crianças e as pessoas se calam. Não podemos permitir Vereador, isso. o senhor concede uma Não parte? podemos aceitar. Esse prefeito é do mal. O Dória é do mal.